Bom, dando continuidade ao nosso curso de Física 1, nós vamos agora para a nossa 10ª aplicação de leis de Newton, que vai ser estudar alguns tipos de movimento de blocos ligados por cordas, que são sistemas físicos ou partes de sistemas físicos que aparecem com uma certa recorrência. Aqui no caso, essa 10ª aplicação vai ser separada em 4 partes, letra A, letra B, letra C e letra D. No caso, os três primeiros tópicos, A, B e C, vão ser exemplos que provavelmente você deve se lembrar do ensino médio, que são exemplos que a gente resolve no ensino médio. No caso, o quarto aqui, que vai ser a letra D, ela é uma continuação da aplicação anterior, daquele problema envolvendo a rodana, no caso a rodana móvel, que a gente vai ter uma movimentação diferente dos constituintes, e aí eu vou tratar ela por último. Mas, na prática, vocês vão acabar vendo que esse tipo de aplicação é bem simples, na verdade. A minha ideia com esse tipo de aplicação, movimento de blocos ligados por cordas, não é necessariamente mostrar uma aplicação de um problema complicado, mas é porque, independente do problema que você for tratar, a forma como nós aplicamos as leis de Newton para determinar a sua dinâmica é idêntica a desses problemas mais simples. Então a minha ideia com essa 10ª aplicação é mais, com alguns exemplos que são simples, mostrar como é que a gente faz para poder, a partir da análise de sistemas mecânicos, determinar qual que vai ser a sua evolução, a sua dinâmica, que foi, na verdade, a mesma ideia das últimas aplicações, das últimas 9 aplicações. Se vocês forem voltar, vocês vão ver que todos esses problemas que eu tenho resolvido nessas aplicações dessa segunda aula de leis de Newton em dinâmica não são problemas extremamente complicados. E muitos desses problemas a gente chega a ter um contato breve, ou, enfim, algum tipo de contato no ensino médio. A ideia aqui, reenfatizando, é mostrar a construção, porque a construção que eu vou fazer em todas essas aplicações, elas são iguais a todas as construções que você vai fazer para qualquer problema físico que você encontre. Alguns vão ser mais fáceis, outros vão ser mais difíceis. Porém, a forma de se construir o raciocínio para poder montar as equações a serem resolvidas para determinada dinâmica, essa sim tem uma convergência de todos os problemas. Então, essa 10ª aplicação é mais uma forma de se mostrar como é que a gente faz para determinar a movimentação de sistemas, enfim, a partir das leis de Newton. Então, vamos lá, vamos pegar o primeiro exemplo que eu coloquei aqui, diferentemente do ensino médio, que a gente sempre trata tudo com valores, 5 kg, 10 kg com valores e forças de 5, 10, 15, 50 newtons. Aqui eu vou deixar tudo em termos literais para deixar claro o procedimento, enfim, o valor pra gente aqui, na verdade, pouco importa, ok? Então, enfim, esse aqui vai ser o nosso primeiro exemplo, ok? Um sistema de 3 blocos ligados por 2 cordas, que são essas cordas daqui, ok? Lembrando, toda vez que a gente for tratar cordas aqui, a não ser que eu fale, que não é o caso, mas se eu não falar nada, apareceu uma corda, ela tem massa desprezível, ok? Vai ter somente um exemplo aqui que eu vou calcular com vocês, do caso de uma corda com massa não desprezível, mas aí a minha ideia é mostrar exatamente o impacto na tensão com relação a isso. Mas toda vez que aparecer uma corda nos problemas, está implícito que a corda não tem massa. Ok? Consequentemente, a tensão dela vai ser sempre a mesma, ok? E ela, enfim, a gente não precisa levar em conta ela como um sistema, para poder determinar qual é a dinâmica. Então vamos lá, enfim, 3 blocos ligados por 2 cordas, sendo que o da frente está sendo puxado por uma força F, ok? De intensidade F, que está na horizontal, que vai ser a mesma direção de movimento. Então vamos lá, como é que a gente faz para determinar qual que é a movimentação desse sistema? Não somente a movimentação, mas que tipo de informação as leis de Newton nos permite determinar aqui. Vamos lá. Na prática, esses 3 blocos vão estar se movimentando, ok? De forma que toda a informação do movimento pode ser obtida se a gente consegue determinar qual que é a aceleração do sistema e também quais são as tensões dessas cordas, ok? Porque se vocês forem reparar, aceleração e tensões, tanto dessa primeira corda quanto dessa segunda, são as únicas informações que nós não temos nesse problema. Todo o resto a gente já tem. Então, vai ser o que a gente vai determinar. Nos 4 exemplos, na verdade, vinculados a essa 10ª aplicação, a gente vai determinar aceleração e tensão, ok, de todas as cordas. Então vamos lá, como é que a gente faz para poder aplicar as leis de Newton? Mesmo procedimento para qualquer problema, que é, primeiro, a gente tem que determinar todas as forças que atuam no sistema. Ok? Quando eu falo todas as forças, assim como o adendo que eu comentei no caso das aplicações de força centrípeta, a gente não necessariamente precisa colocar todas. A gente precisa colocar todas que vão ser importantes para a determinação da dinâmica do problema. Percebam que nesse problema, os 3 blocos que nós vamos determinar como é a movimentação, os 3 realizam movimentos retilíneos. Nenhum deles está fazendo um movimento curvo. O que significa? Isso significa que quando a gente for analisar a força resultante, ela vai ser completamente tangencial. Não vai existir componente centrípeta na força resultante. Porque força centrípeta é a força que gera o aspecto curvo dos movimentos. Se o movimento aqui é retilíneo, então significa que todas as forças que a gente tem que analisar, que são relevantes para a nossa movimentação, vão ser as forças somente na horizontal.
que tem exatamente alguma componente tangencial. Qualquer força que seja perpendicular ao movimento, que seriam, né, no caso, nesse nosso exemplo aqui, forças verticais, não vão influenciar, porque na prática o sistema, né, a força resultante na vertical vai ser sempre igual a zero, independente de quais forças estão atuando, ok? Por quê? Porque o movimento é retilíneo, se o movimento é retilíneo só tem força tangencial, mas, mesmo assim, lembre-se que existe força-peso e força normal para cada um desses blocos, ok? Que não vai influenciar no problema. Beleza? Então vamos lá. Para aplicar a segunda lei de Newton para o nosso sistema, para determinar qual é a movimentação dele, a gente pode fazer isso de várias formas. Qual é a forma que eu prefiro fazer? Ok? Eu vou mostrar depois de outra maneira. Mas a forma como eu prefiro fazer é tratar cada constituinte do sistema individualmente. Isso em alguns aspectos pode dar mais trabalho, dependendo do que você está querendo, porém, eu acho melhor porque fazendo essa separação, aplicando a segunda lei de Newton para cada um dos problemas, a gente consegue extrair todas as informações com a mesma descrição. Aqui a gente tem corpo 1, corpo 2 e corpo 3. Vamos começar com o corpo 1. Quais são as forças na direção do movimento que atuam nele? Bom, as forças na direção do movimento tem força F, tá aqui, e também vai existir uma tensão por conta dessa corda daqui, que vai puxar ele para trás. Porque lembrando, tensões sempre são de forma a puxar, ok? Consequentemente, né, vamos colocar aqui uma certa tensão. Aqui eu vou escrever T1, por quê? Porque tem duas cordas. Então, né, as tensões não têm que ser iguais, né, as tensões têm que ser as mesmas, somente na mesma corda, né, dado os nossos regimes de massa desprezível, mas enfim, cordas diferentes, tensões diferentes, T1 e T2 que eu vou chamar para essa corda. Então essas são as duas únicas forças. Né, na direção do movimento, claro, porque também tem peso normal. Vamos agora para o nosso segundo bloco aqui. Mesma coisa, vai ter uma força, né, da tensão puxando ele para a direita, que vai ser a T1, e vai ter uma força de tensão para a esquerda, que vai ser T2, ok? Então, são só essas forças, além de peso normal que não contribui. E, para o terceiro bloco, a gente vai ter somente uma força T2 aqui puxando, além de peso normal que não influenciam. Ok? Algumas coisas que já são importantes a gente, né, deixar claro aqui, porque facilitam na análise do problema. Lembrando, é sempre importante você ter mecanismos para saber se a sua descrição está encaminhando bem. Primeira conclusão que a gente consegue tirar antes mesmo de resolver o problema. Eu já sei de cara que a força F ela é maior ou igual a T1, que vai ser maior ou igual a T2. Por que eu consigo afirmar isso? Pelo seguinte, dado esse tipo de movimento que eu coloquei, né, vocês devem concordar comigo que tem duas possibilidades de movimento. Ou esses três blocos vão estar andando com velocidade constante, ok? Descrevendo o MRU, ou então eles vão estar acelerados para a direita. Não tem outra possibilidade de movimento a não ser essas duas, dado a forma como foi, né, desenhado esse movimento. Consequentemente, olha só, vamos dar uma olhada nesse bloco M1. Tem a força F puxando para a direita e T1 puxando para a esquerda. Então, de cara, se o movimento dele vai ser constante ou acelerado para a direita, então F tem que ser maior ou igual a T1. Senão, uma dessas possibilidades não vai acontecer. Da mesma forma, vamos analisar aqui o M2. A gente tem T1 puxando para a direita e T2 puxando para a esquerda. Se ele vai estar em movimento constante ou acelerado para a direita, então necessariamente T1 tem que ser maior ou igual a T2. Então, enfim, é importante a gente ter esse tipo de análise para que a gente sempre tenha uma noção se a nossa descrição está coerente ou não. Ok? Mas enfim, né, só enfatizando, porque isso ajuda a minimizar os erros. Mas beleza, dado isso, o que a gente vai fazer agora? Vamos aplicar a segunda lei de Newton para cada um dos constituintes. Vamos começar aqui para o primeiro, ok? Analisando aqui o nosso primeiro bloco, vamos aplicar a segunda lei de Newton para ele. Toda vez que a gente vai aplicar a segunda lei de Newton, que é uma lei vetorial, porque força e aceleração são vetores, a gente tem que atribuir um sentido como sendo positivo e um sentido como sendo negativo. O meu padrão vai ser direita positivo, esquerda negativo. Poderia ser o contrário, mas vou colocar dessa forma. Então tudo que aponta para a direita é positivo, tudo que aponta para a esquerda é negativo. Então vamos lá, para o nosso primeiro corpo aqui, qual que vai ser a força resultante? Vai ser F menos T1, ok? Que vai ser forças para a direita menos forças para a esquerda. Essas são todas as forças que influenciam na direção horizontal do movimento, ok? Logo, isso aqui vai ser igual a massa, que vai ser M1, vezes a aceleração, que eu vou colocar aceleração 1, ok? Por quê? Porque aqui eu estou pegando a aceleração do bloco M1. Dado isso, vamos para o segundo bloquinho. Vamos agora determinar a dinâmica, né, a equação, no caso, para este segundo bloquinho. Vamos lá. Força resultante vai ser T1 menos T2. Por quê? Porque T1 aponta para a direita e T2 aponta para a esquerda. Só tem essas duas forças na direção do movimento. Logo, isso aqui vai ser igual a M2 vezes A2, que é a aceleração desse bloco 2. Matou a equação, a segunda lei de Newton para esse segundo bloco. Vamos agora para o terceiro, ok? Aplicar a segunda lei de Newton para esse terceiro bloco.
só tem T2 atuando nele, né, na direção do movimento. Então, T2 vai ser igual à massa dele, M3A3. Então, essas daqui são as 3 equações, né, que a gente tem que resolver para poder obter a nossa solução. Agora, eu escrevi A1, A2 e A3 de propósito, apesar de que a gente, né, não precisaria ter feito com tantos passos assim, mas eu coloco A1, A2 e A3, porque a princípio a aceleração que aparece aqui é a aceleração de cada bloco específico. Agora, olha só, dado a forma como esses blocos estão se movimentando, o que a gente consegue afirmar? A gente consegue afirmar que se esse bloco anda 1 metro, necessariamente esse outro bloco vai andar 1 metro. Por quê? Porque cordas são inextensíveis, cordas não esticam. Se elas esticassem, elas seriam uma espécie de mola, que não é o caso. Da mesma forma, esse terceiro também vai andar 1 metro se os dois da frente andarem 1 metro. Então, toda vez que um desses blocos anda uma certa quantidade, os outros 2 blocos vão andar a mesma quantidade. Ou seja, existe um vínculo entre eles. O vínculo entre eles é de que o deslocamento deles vai ser sempre o mesmo. Se o deslocamento deles vai ser sempre os mesmos, né, vão ser sempre os mesmos, ou seja, se D1 vai ser igual a D2, que vai ser igual a D3 para qualquer deslocamento, então, necessariamente, V1 vai ser igual a V2, que vai ser igual a V3. As velocidades deles vão ter que ser iguais. Por quê? Porque, olha só, se essa igualdade dos deslocamentos valem para qualquer deslocamento, ok? Independente do que for feito, velocidade não é derivada da posição. E deslocamento não é posição final menos posição inicial, sendo que posição inicial é uma constante. Então, se eu derivo os deslocamentos, eu caio exatamente nas velocidades. Então, se os deslocamentos são todos iguais, se a gente tem essa relação, deriva, né, cada parte da igualdade, que a igualdade vai manter. E a gente vai ter exatamente a relação para as velocidades. Da mesma forma, se a gente deriva as velocidades, a gente cai nas acelerações. Então, as acelerações de cada um deles vão ser iguais. Então, A1 igual a 2, que é igual a 3. Se essas acelerações são todas iguais, eu posso tirar o 1, o 2 e o 3 e escrever só como sendo A, porque a aceleração de todos eles são iguais. Percebam, apesar de que, né, pode parecer que esse meu raciocínio, né, enfim, essa minha construção para mostrar que a aceleração pode parecer que foi um pouco desnecessário, porque é óbvio que as acelerações vão ser iguais, mas, como vai ficar claro por o quarto exemplo que a gente vai resolver, que é o caso que tem a roldana, esse tipo de relação que a gente chama de vínculo é sempre importante a gente visualizar eles antes. Sempre que você for escrever a dinâmica de algum sistema, sempre escreva em termos somente das variáveis dele. E depois pense, existe algum vínculo entre esses caras? Vínculos, no caso, são essas relações entre, né, as variáveis, no caso, né, dos diferentes sistemas. Okay? Aqui no caso tem, e é bem imediato, de que a aceleração de todos eles vão ser iguais. Então, a gente pode trocar aqui, usar o vínculo, né, para poder ter uma única variável ao invés de 3. Ok? Mas só para deixar claro. Né? Então, essas daqui são as equações que a gente tem que resolver. Ok? E bom, toda vez que você monta essas equações, primeira coisa que você vai fazer é, vamos somar todas elas. Sempre que você faz a equação para todos os constituintes e você soma essas equações, você vai ter a equação do sistema todo. O que vai aparecer aqui? Olha só. T1 vai cortar com T1, T2 vai cortar com T2. Então aqui vai sobrar somente F. F vai ser igual ao quê? Soma das massas, M1 mais M2 mais M3 vezes a aceleração. Ok? Consequentemente, qual que vai ser a aceleração aqui do sistema? A aceleração vai ser a força que você aplicou lá na frente, dividido por M1 mais M2 mais M3. Essa expressão poderia ter sido obtida mais facilmente se a gente tivesse feito a segunda lei de Newton aplicada pro conjunto. Ou seja, aqui eu falei, aplica a segunda lei de Newton para cada corpo individual. E depois a gente somou tudo. E uma outra coisa que a gente poderia fazer, que é equivalente a isso que eu fiz, é considera todo esse sistema daqui como sendo uma única coisa. Você tem uma força F sendo aplicada nesse trem todo. Esse trem todo tem qual massa? M1 mais M2 mais M3. Qual que é a força total desse trem todo? Vamos lá, as tensões são forças internas. Uma força a tensão, né, como ela sempre está ligada a dois corpos, ela sempre faz forças contrárias, essas tensões sempre vão cortar. Então a força total do nosso sistema vai ser só essa força F. E aí a gente cairia nessa última equação. Okay? Porém, quando a gente faz esse tipo de relação, a gente não tem informação das tensões, que são as forças intermediárias, coisa que a gente, né, consegue obter a partir dessa forma de se aplicar a segunda lei de Newton, bloco a bloco, né, corpo a corpo. Então, eu sempre gosto de fazer desse jeito, para não ter problema de erro, ok? Aplicar a segunda lei de Newton para cada constituinte individualmente, ok? Faça isso para não ter problema de erro, ok? A partir disso, o que a gente pode fazer? Agora a gente pode determinar a tensão, T1 e T2. Como é que a gente faz isso? Basta pegar essa aceleração e substituir. Então vamos lá, vamos pegar a nossa primeira equação. F menos T1 é igual a M1 vezes a aceleração, que vai ser F dividido por M1 mais M2
mais M3, ok? Peguei essa primeira equação daqui, ok? Como eu quero determinar quanto vale T1, eu tenho que escolher um corpo que sente a ação daquela força T1, ok? No caso aqui eu poderia pegar tanto o bloco 1 quanto o bloco 2. Mas no bloco 2 eu ainda não conheço T2, então é melhor a gente pegar, né? Melhor não, né? É necessário que a gente pegue a equação do primeiro bloco, dado que a gente só não conhece T1 nele, ok? E, enfim, basta a gente resolver essa expressão daqui. Então vamos lá, ó, vamos trocar o sinal aqui de todo mundo. Troca o sinal, passa o F somando, ok? Mais F. Consequentemente, quanto é que vai valer T1? T1 vale F, que multiplica. Vamos lá, aqui a gente tem, né, um fator 1, e o outro aqui a gente vai ter um fator menos M1 dividido por M1 mais M2 mais M3. Vamos tirar o MC, vai ficar M1 mais M2 mais M3. E aqui vai ficar o quê? Menos M1, que já tinha. E agora aquele fator 1 vai ficar mais M1 mais M2 mais M3. M1 vai cortar com M1. Consequentemente, né, aqui em cima vai ficar somente um M2 mais M3. Então, M2 mais M3. A partir desse resultado, a gente pode se perguntar, ele faz sentido? Bom, né, uma das coisas que a gente tinha, né, uma das informações que a gente tinha discutido antes de fazer o problema, é que essa força F tem que ser maior do que T1. E vem a pergunta, F é maior do que T1? E a resposta é sim. Por quê? Porque se vocês forem reparar, essa fração daqui, ela é menor do que 1. Por quê? Porque o denominador é maior. Perceba, o denominador tem um fator M1 adicionado, coisa que no numerador não tem. Consequentemente, essa fração é menor do que 1, e se ela é menor do que 1, T1 vai ser F vezes um fator menor do que 1, ou seja, T1 é menor do que F. Tá, beleza, ok? Então, tá tudo certo aqui, né, como seria de se esperar. Vamos determinar agora quem que vale T2, né? Para saber quem é T2, a gente tem duas possibilidades. Pode usar essa segunda expressão ou essa terceira. Claro, eu vou usar a terceira, ela é mais fácil. T2 é M3 vezes aceleração, muito mais imediato. Então, vamos lá, ó. T2 é igual a M3 vezes aceleração, que é o quê? É F dividido por M1 mais M2 mais M3. Ok? Consequentemente, quanto é que vale T2? Só ajeitando aqui, né? A gente basicamente já escreveu, mas enfim, é F que multiplica M3 dividido por M1 mais M2 mais M3. Então, tá aqui a nossa expressão. Aí, mesma pergunta que a gente pode fazer. Né? A gente chegou, né, na informação, antes de resolver o problema, que T2 era menor ou igual a T1. Isso está condizente aqui? E sim, está condizente. Por quê? Porque, olha só, aqui o numerador é maior do que o numerador aqui, sendo que os dois têm o mesmo denominador e o mesmo fator multiplicativo. Consequentemente, T2 é menor do que T1. Então perceba, olha só que interessante. Né? T2, para poder virar T1, eu tenho que somar um M2. Aí vira T1. E para eu fazer o T1 virar o F, basta eu somar M1. Aí ele vira o próprio F. Então o fator deles, né, a diferença de cada uma dessas tensões, né, para a força também, é um fator da massa, né, que reduziu ali no numerador, né, dessa nossa fração aqui, desse nosso peso. E aí, só para consolidar esse nosso exemplo, para ver se está certinho, vamos só substituir os nossos valores nessa expressão daqui, ok? T1 menos T2, vamos ver se vai dar M2 vezes A, só para poder consolidar, ok? Aqui só uma verificação, mas não precisava não, ok? Então, olha só, T1 menos T2. Quanto é que vai ser T1 menos T2? Ó, T1 menos T2, ambos têm um fator M1 mais M2 mais M3 no denominador e tem o F também. Então a gente pode colocar isso em evidência. Então vai ficar F dividido por M1 mais M2 mais M3. Agora vamos lá. T1 vai aparecer um fator M2 mais M3. E vai agora aparecer um menos T2. Menos T2 vai aparecer um menos M3. Ok? Esse cara daqui é igual ao quê? Olha só, M3 vai cortar com M3. E isso daqui vai dar, portanto, ok? Esse resultado aqui vai dar, portanto, F M2 dividido por M1 mais M2 mais M3. E o que a expressão fala pra gente aqui é que isso daqui tem que ser igual a massa, M2, vezes a aceleração. M2 vezes a aceleração é essa expressão daqui vezes M2. E percebam, quem que apareceu aqui? Ó? Fm2, Fm2, M1 mais M2 mais M3. Então tá certinho, né? Ou seja, né, isso tudo aqui foi só uma verificação, só para poder mostrar que o sistema está consistente, ok? Então, tá aqui, aceleração T1 e T2, né? Todas as informações que a gente consegue, né, que a gente não tinha e que a gente consegue obter dada a dinâmica do sistema. Bom, a partir disso, né, nós encerramos então as análises da letra A, vamos agora para a letra B. Porém, pelo que eu estou vendo aqui,
A gravação dessa letra A foi um pouquinho mais longa do que eu esperava. Eu esperava que eu fosse resolver essa letra A muito mais rápido que eu resolvi, né? Eu acho que também foi porque enfim, eu divaguei um pouquinho mais nessa primeira, talvez pelo fato de ser a primeira. Então o que eu vou fazer vai ser esse vídeo daqui, vai ser a primeira parte da 10ª aplicação, e vai ter somente essa letra A. Então, volto com vocês no próximo vídeo, né, ainda nessa 10ª aplicação, para a gente resolver, né, as outras letras.